Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Chega às 9. Como habitualmente estou com a Sandra Faria Vitorino e a Cátia Gervásio. Bom dia, como estão? Muito Olá. bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio. Viram o debate televisivo com os candidatos à Assembleia? Os O debate líderes? dos 8, claro. Muito bem, então vamos falar sobre ele. Proponho este tema. Não sei antes de dar aqui, dar aqui duas notas que gostava, antes de entrarmos provavelmente no debate, que foi o facto de Luís Montenegro não ter cumprimentado André Ventura, por um lado, e por outro, o jornalista Carlos Daniel não ter dado a palavra antes do intervalo a André Ventura para se defender quando Rui Tavares, do Partido Livre, ofendeu deputados ou ex-deputados e um ex-deputado municipal do Partido Chega. Quem quer abrir as hostilidades? Posso ser eu? Muito bem, então Assim muito democrático, parece que estamos quase no debate da RTP. Portanto, primeiro, quem é que viu? Eu acho que a pergunta devia de ser quem é que não viu, porque quem não viu perdeu um grande espetáculo, e para além disso eu acho que estes debates são super importantes, porque juntar todas as opiniões e todas as forças políticas com representação na Assembleia da República na anterior legislatura é sempre um bom momento. Depois, eu estava a ver o debate e ainda antes do debate acontecer, quando o Montenegro entrou na sala e não cumprimentou André Ventura, primeiro pensei... Exatamente. Propositadamente. Deliberadamente. Foi algo... passou à frente. Sim, foi mesmo algo pensado. Na altura eu não pensei, e o que é que eu pensei? Eu pensei assim, não, eles já estiveram num outro local e portanto não se cumprimentaram por uma segunda vez, mas depois vim a saber que de facto isto foi factual. Epá, isto só demonstra a arrogância a que o Montenegro nos tem habituado. Foi vergonhoso. Este homem quer ser primeiro-ministro de Portugal, mas ele não respeita sequer a vontade dos portugueses, porque não estamos a falar de minorias como o PAN, que ele cumprimentou, como o Bloco de Esquerda, que ele cumprimentou, o PCP, estamos a falar com o terceiro partido com maior votação em Portugal. E, portanto, foi falta de decoro. Sem embargar os resultados, quer dizer... Ou não falava a ninguém, ou falava a todos. O líder do partido que está porque, ali. não, estamos a falar de um primeiro-ministro, não é? Tinha essa obrigação, ou não falava a ninguém, chegava e cumprimentava de forma transversal todos os presentes na sala, ou então a falar pessoalmente a cada um deles, teria que fazer a todos e não deixar o André Ventura de fora. Acho que só lhe ficou mal. E acho que, penso eu, que todos aqueles que ainda tinham dúvidas se iriam votar entre o Montenegro e o André Ventura ficaram sem dúvidas absolutamente nenhumas. Eu ficaria, se ainda estivesse ali no vai, não vai, não é? Na dúvida, pendia logo para o André Ventura, depois daquele ato deplorável, não é? Daquela arrogância, aquilo foi um ato de pura arrogância do Luís Montenegro. Censuramos o comportamento de Luís Montenegro. Totalmente, o bom dia não se nega a ninguém. Eu acho que isso sobe no favor de André Ventura, começou logo a ganhar 1-0. Exatamente. E depois, perto do intervalo, Rui Tavares, com a sede habitual que tem de espicaçar eu também penso que é recíproco. É recíproco. Não façamos também do líder que nós apoiamos um anjinho, que não é? O André Ventura fala ali em duas situações, as malas e a questão do ex-deputado municipal de Lisboa. Depois o André Ventura quis intervir, quis responder. O jornalista disse que tinham que ir para intervalo, recomeçando o programa, a segunda parte, e, se não me falha a memória, terá dado imediatamente a palavra com um tema a Pedro Nuno Santos. E deixou que André Ventura tivesse que esperar até que fosse falar sobre o tal tema introduzido pelo jornalista para poder responder a Rui Tavares. Pareceu-vos bem esse comportamento? Não, até porque o Carlos Daniel, depois do André Ventura, e muito bem, no início da segunda parte, ter alegado que teria tido o direito de se defender e que seria normal que a palavra lhe fosse dada no arranque
da segunda parte, o jornalista reagiu de forma super agressiva, a meu ver, não sei se vocês partilham desta opinião, super agressiva mesmo, e quase escorraçar o André Ventura, e isso também ficou muito mal, ou seja, nós também já estamos habituados a isto, não é? Com este ataque à pessoa. Sim, porque até, desculpa estar a interromper, por estes dias houve uma situação, acho que ainda pior, num direto, acho que foi a propósito do apagão. Num direto, que o jornalista desliga, foi muito. Sim, foi feio. Sim, muito feio. E não se vê os jornalistas a fazer isto a mais ninguém, é só mesmo. Não. É só mesmo. Que até o tom muda. Reparem bem que o tom ficam agressivos. Eles ficam agressivos. Isto não faz sentido nenhum, porque enquanto autarcas, deputados, whatever, temos sempre a possibilidade de pedir a defesa da honra. E isso, quer dizer, é como o direito de resposta na comunicação social, existe sempre o direito de resposta, e ali foi um ataque muito direto aos deputados do Chega e às pessoas que representam o Chega, e portanto não se percebe quando alguém quer ter elevação a vir puxar estes temas, porque o que é certo é que nós continuamos a ouvir casos e casinhos, informações e tudo mais ligado aos outros partidos, mas o que não vemos é que os outros partidos tenham a atitude que André Ventura tem tido sempre, que é no imediato afastar essas pessoas de todos os cargos que têm, e isso não se vê nos outros partidos a acontecer. Bem como também não se vê as atitudes dos jornalistas a falarem assim com quem quer que seja. Eu até me recordo de o Ricardo Araújo Pereira, vamos dar-lhe um bocadinho de pau, quer dizer, uma pessoa de menos importância, ao pé do Chega às 9, naturalmente, mas dele ter feito um meme em que a jornalista Nelma, que basicamente só lhe falta escrever Odeio-te Ventura e ir para a Marchinha da Liberdade com uma plaquinha a dizer Odeio-te Ventura, estava super enamorada a entrevistar o Pedro Nuno Santos. Aquilo era só doce até, quer dizer, já nem era uma entrevista, já era uma coisa, parecia quase na cama que era aquele programa da Alexandra Lencastre aqui há uns anos. Portanto, desculpem lá. Muito bem. Feita esta introdução, entremos então na parte do debate. 4 foram os temas em que o jornalista se focou. Spino Viva, para começar, depois imigração, habitação e saúde. Eu faço aqui uma pequeníssima introdução daquilo que é a minha opinião. O Rui Rocha não está nem na esquerda. Eu acho que ficou muito claro as posições da esquerda e da direita nestes temas. Acho que foi bastante claro. Rui Rocha fica ali no ninho, naquele cinzento, porque pese embora... Está enamorado, estão à beira de um casamento. Então estão, vão para a lua de mel, Pedro. É um na cama com sexo. Exatamente. Pese embora haja a tentativa de colar a IEL à direita, a IEL... Canso-me de dizer isto, mas a verdade, ele nem é de esquerda nem é de direita, é aquilo que é aquilo. E, portanto, está ali um bocado à margem de todos. Pronto. Para além da figura do Rocha, eu acho que o grande Rocha era o de Rocha de Duarte e companhia, infelizmente o ator já morreu, e sim, era o Rocha que valia a pena. No mais, estes temas, pronto, acabou o Montenegro a tentar defender aqui um bocado a honra de um ano, o Pedro Nuno a atacar, mas depois os outros a dizer, mas você também, o seu governo, o governo em que você fez parte, também tem responsabilidade, nomeadamente no campo da habitação, falaram sobre isso, e da saúde, tem responsabilidade no estado atual do país, depois faz ali um número a Mariana Mortágua, e depois o André Ventura muito bem diz, mas não se esqueça que você fez parte da geringonça uma série de anos, e portanto não se esteja a pôr ao fresco, não é? Depois tivemos uma Inês Sousa Real, que não passa daquilo. Não passa daquilo. Ela estava lá. Estava lá, mas reparem, falou sobre a violência doméstica a propósito da saúde. Falou da violência doméstica a propósito da habitação. Sobre a violência doméstica. Falou sobre a violência doméstica, sobre a imigração. Calma. Eu sei que é um problema, mas não há ideias para aquilo, quer dizer, reparem, quando não há conteúdo, joga sempre o mesmo número, não é? Portanto, e fala-se daquilo e o tempo vai passando. Paulo Raimundo, enfim, um registro um bocadinho melhor do que os antigos líderes do PSDB. Gostei de o ver noutro registro. Estás a falar de quem? Do Paulo Raimundo.
sabes que por muito para mim foi a melhor debate dele, para mim, a meu ver. Eu ouço um sentido de feedback positivo relativamente à pessoa do Paulo Raimundo. Isso custa-me. Também custa. Mas ele esteve bem no debate. Nós também temos que ser imparciais, não é? Aliás, ele está muito melhor nos últimos debates, porque ele nos últimos debates que tinha feito para a anterior legislatura, ele não tinha qualquer consistência, portanto ele fez muito bem o trabalho de casa, ideais à parte. Que não há K7. Quase. O conteúdo está lá, é sempre aquele registro. Mas sabes, apesar de tudo, e também me custa dizer isto. Mudaram um bocado a questão dos chavões, do grande capital, não sei o quê. Aquela coisa do Jerónimo de Sousa. Mas isso era mesmo uma cassete riscada. Mas eu acho que o PCP acaba por se manter até aos dias de hoje com representação na Assembleia da República, e já sabem o que é que eu penso, portanto gostava muito que fossem eliminados, mas parece que não, parece que ainda há uma réstia de esperança, mas eles acabam por ter isto, ou seja, vêm pessoas humildes com um discurso muito humilde, e o PCP está numa renovação, apesar de não se notar muito, mas está numa renovação de gerações, e começam já a aparecer muitas pessoas com conhecimento, já não estão com aquela cassete riscada do 25 de Abril, e portanto acho que de todos o que me surpreendeu mais foi o Paulo Raimundo. Inês Sousa Real é a representação daquilo que tem, é mais do mesmo, e portanto aquilo que ela tem apresentado a nível da sondagem. Esta semana veio no Observador que a Inês Sousa Real quer um grupo parlamentar, eu acho que está... Coitadinha. Coitada, pá. Mas pronto, eu acho que o PAN eu acho que é agora que o PAN desaparece e vai abrir portas ao IRA. O PAN sai e o IRA vai constituir-se partido político com grande probabilidade. Eu acho que o espaço do IRA, Jesus, do PAN vai acabar por ser ocupado pela entrada do ADN na Assembleia da República, que ainda não teve representação neste debate. Que seja. Eu aposto aí no Juntos pelo Povo. Veremos. A nível nacional e de continente, não sei se terão tanta força quanto o ADN. Pelo menos a mensagem não chega a todos. Vamos ver. Mas olha, Rui Tavares, algum comentário para o Rui Tavares? O Rui Tavares... Perigosíssimo Rui Tavares. Muito. Por ser muito inteligente, a verdade é essa. Sim, é muito inteligente. Mas não... Perigosíssimo. O Rui Tavares, que foi ele que meteu lá a Joacine, não é? Que depois acabou por se tornar independente e que levou uma série também de situações que acabaram por se falar e que não foram nada positivas. Quem eu acho, eu queria fazer só aqui um reparo ao Rui Rocha, que o Rui Rocha é o que é uma muleta, que é um tipo que quer subir o partido ali um bocadinho agarrado ao PSD, mas eu acho que eles ainda acabam por ter algumas pessoas a apoiá-los, porque hoje em dia, não tanto como no início, em 2020 e 2021, que as pessoas que apoiavam o Chega eram muito mal vistas sempre, mas hoje em dia, apesar de também serem mal vistas, já são mais aceites, no entanto, é muito mais cordial, simpático dizer-se que é do Iniciativa Liberal do que propriamente dizer-se que é do Chega. E esse tipo de pessoas que, por uma questão de manter a figura e de não poderem dizer que são do Chega, são as pessoas que ainda apoiam e votam no Iniciativa Liberal. Muito bem, vamos terminar o nosso programa. Permitam, que é justo, falar de André Ventura. Eu vou dar aqui ideias que o André falou e depois vejam se querem comentar. Sobre a Spin Viva, André Ventura disse que avançou com a necessidade da existência de uma comissão de inquérito, porquanto há muita coisa a esclarecer. Concordam? Concordo, claro que concordo. Há muita coisa que não foi dita. Há muita coisa que não foi dita e há muita coisa que tem que ser investigada e há muita coisa que tem que vir ainda à opinião pública. Há muita coisa que ainda tem que ser descortinada. Por isso eu apoio 100%. Antecipa-se uns meses quentes. Exato. Certo. E aliás, com a probabilidade de ganhar o PSD, não termos novamente orçamento aprovado para 2026. Vamos ver. Quanto à imigração, André Ventura diz que o PS não tem vergonha para vir falar sobre esta matéria e o PSD tem igual culpa nesta, e vou citar, bandalheira em que estamos.
imigração sem controlo, depois mencionou ter proposto a expulsão, quotas e referendo, e o Partido Social Democrático, AD, querendo, terá chumbado. É factual? Chumbaram, e isto tudo quando saíram notícias por estes dias em que se prepara uma expulsão maciça de imigrantes. André falou em eleitoralismo, concordam? 100%. Claro. Claro, até porque os números das pessoas que tiveram um mandato de saída do país são pequeníssimos, não é? Isto parece que é, olha, dar milho aos pardais, portanto, jogou-se para ali um milhozito para ver se esta gente acha que nós vamos fazer alguma coisa, mas na verdade não vamos, porque os partidos de esquerda têm falado muito sobre os descontos dos imigrantes para a segurança social e tudo mais, mas quando falamos de quem está a descontar, são pouco mais de 300 mil. Colocando isso sobre os mais de 1 milhão de imigrantes que nós temos em Portugal, do que é que estão a viver os restantes no nosso país? À nossa custa. Não é? É que são mais de 2/3 desse valor dos que estão a descontar. Os que estão a descontar são bem-vindos, mas nós portugueses também descontamos. Também descontamos todos os meses, portanto, quer dizer, é uma medida eleitoralista, não pode ser vista de outra forma, não vai acontecer nada daqui para a frente. Muito bem. No que tange à habitação, André Ventura falou na diminuição do IVA na construção, falou também em baixar o imposto sobre os rendimentos prediais, falou também que o problema radica na forte imigração, necessariamente entram mais pessoas, procuram mais casas, e na distribuição de casas pelas minorias, que é um pressuposto errado. Depois falando das minorias. Concordam? Concordo. Sim? Concordo. Então vou avançar. Último, saúde. Último tema para fechar. André Ventura falou que o Partido Socialista e a esquerda têm responsabilidade no estado atual do país, mas também a AD. Foi um grande falhanço, aliás, disse que foi o grande falhanço da AD. Falou na questão das urgências, enquanto decorria o debate creio que eram 9 urgências que estavam encerradas naquela noite, que nomeou bois, tal como o Partido Socialista havia feito, e propôs ainda que o trabalho suplementar feito pelos agentes da saúde, os recursos humanos ligados à saúde, não fosse taxado ou tributado em sede de IRS. E depois também falou na questão dos imigrantes que usufruem, lá está, os imigrantes é sempre uma bola, não é? Porque usufruem também do SNS. Algum comentário, mesmo para fechar? Olha, dessa parte dos imigrantes realmente é sempre uma bola de neve. Bem sabemos que existe o turismo de saúde e isso está patente nos dias de hoje, e relativamente à saúde, é assim, o PSD também recebeu uma herança muito má por parte do PS, não é? Uma herança tão má que nos leva ao estado da saúde nos dias de hoje, e em que a esquerda acaba por ter grande responsabilidade, nomeadamente agora também na morte da senhora, tão conhecida, a senhora dos escravos do 25 de Abril, que acabou por ser uma das vítimas, sim, porque isto são vítimas do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que nós não devemos ter cegueiras ideológicas, e quando se trata do Serviço Nacional de Saúde, que a esquerda não quer matar, às vezes mais vale um final horroroso do que um horror sem fim, e o Serviço Nacional de Saúde, este sim, está a tornar-se perigosíssimo para os portugueses, não só para as nossas carteiras, mas também para as nossas vidas. Muito bem. Vamos encerrar, Sandra. Resta-me desejar-vos um bom dia a todos e obrigada por assistirem aqui ao nosso episódio, e até à próxima semana. Chegamos às 9. Até à próxima semana. Às 9. Adeus, um bem-aja para todos.